Oi, gente, aqui é a Lares. Eu vou fazer um vídeo sobre perguntas e respostas, tô assim de cara limpa mesmo, sobre o corset, sobre o tie lacing, sobre a técnica, só para algumas pessoas que estão entrando nesse mundo agora, que não conhecem nada sobre isso, para saber um pouco, né? Então, basicamente, o tie lacing é uma técnica de redução da linha da cintura, em que a principal função dele é apertar as costelas flutuantes. Mas ele também aperta a gordurinha na camada lipídica do corpo, o tecido das gordurinhas, e ele vai ajudar a quebrar um pouco as gordurinhas. Mas essas gordurinhas, se elas não forem usadas, elas vão voltar para algum outro lugar do corpo. Ele também vai reposicionar os órgãos com o tempo, né? Tipo, coloquei a primeira vez, o órgão vai pra cá, vai pra lá, vai pra lá. Não, os órgãos vão se reposicionando como uma gravidez ou como qualquer outra coisa que aperta e o próprio corpo vai se adaptando nesse caso. Beleza? Essa é a primeira parte. O corset, ele tem uma pressão máxima de redução em que o seu corpo vai conseguir reduzir com o mesmo corset de 10 a 15 centímetros. Por que não mais do que 15? Porque senão você não conseguiria colocar o corset e a pressão iria, da parte de trás do corset, iria para os seus rins, pelas costas. Então, você não pode apertar mais. Mas, quando você mede o corset, ele está menor do que 15 centímetros. Então, isso assusta algumas meninas. Mas por quê? Porque a ideia é que o corset, ele vai se adaptar. Conforme o corset se adapta, como ele é feito de tecido plano, ele vai acabar assim, laceando. Que nem quando você coloca um tênis apertado, que laceia fica grande. Mesma coisa, ele não vai ficar grande, mas ele vai dar uma adaptada. E o seu corpo, ao mesmo tempo, vai dar uma acostumada, e principalmente a linha da cintura vai ceder ao aperto. Quando chega o corset ele chega muito apertado na linha da cintura. Não muito apertado no tórax, que é embaixo dos seios, e nem muito apertado nos flancos ou pequenos quadris. Quadril mesmo é a linha do bumbum, tá? Só pra quem não sabe. Mas a linha dos flancos, que é essa linhazinha no final do abdômen, também chamada de culote, enfim, essa linha, ela também não chega apertada, porque ainda tem muita pressão na linha da cintura. Mas conforme a pessoa vai apertando, a cintura cede a pressão e começa, então, a modelar e ficar mais ajustada em cima e embaixo. Só que, nesses casos, quando você tá apertando no tórax e embaixo, dá a impressão, se você apertar errado, por exemplo, o corset, esse corset não tá pronto, não verde. Essa é a parte de cima dele, só coloquei ferro. Quando você começa a apertar, essa parte de cima fica muito solta. E a ideia é que ela só se ajuste com ele fechado. Ela fica só ajustada com o corset totalmente fechado. Ela pode chegar até, dá pra colocar um palmo dentro do corset, porque a cintura tá apertando, a cintura não tá cedendo. Então, quando chega, dá a impressão que tá enorme. Aí, o que a pessoa faz? Aperta essa parte de cima e deixa deixa eu pegar duas barbatanas, deixa assim nas costas, solto embaixo e apertado, bem justinho, em cima. O que acontece? Falta de ar, porque tá apertando o tórax. O que tem no tórax? Tórax tem pulmão. Pulmão tem ar. Ar sai. Quando você vê alguém com falta de ar, é porque está com o tórax apertado. E por que, por exemplo, a gente fala que o corset é muito diferente de cinta? A cinta não tem como fazer isso, de deixar o tórax solto. A cinta, ela tem que apertar igualmente e ficar tudo juntinho. E se ficar muito solto em cima, ela vai enrolar. Se tiver barbatanas em cima, ela vai ficar toda com tecido assim, meio estranho. Então, a cinta não consegue fazer isso. Desculpa. Então, aí, quando você vê uma cinta, a cinta não consegue fazer isso. Então, para a cinta ficar com a cintura apertada, ela tem que o quê? Apertar o tórax. E o que acontece? Falta de ar.
Quando você vê aquelas meninas com as cintas, é porque está apertando o tórax está fazendo o ar sair do pulmão. Então, não se faz tie lacing com cinta, não se faz tie lacing com tecido elástico. Não se faz corset com tecido elástico. Às vezes, quando a pessoa escolhe um tecido que só tem uma cor de um tecido que tem elastano, a pessoa cola esse tecido com uma entretela fixa e aí o tecido não vai ficar elástico. O que pode acontecer é a pessoa soltar umas bolhas de ar se essa entretela ficar muito úmida com o uso e acabar soltando. Então, é importante saber disso. O corset, ele tem 2 tipos de ferro. Vou mostrar aqui. Deixa eu pegar aqui um ferro. Ele tem esse tipo de ferro, que ela chama de barbatana flat. Esse tipo de ferro, que é a barbatana espiralada. E esse tipo de ferro, deixa eu tentar achar um basque aqui. Bom, vou pegar o corset aqui mesmo. Que caiu outro aqui. E esse tipo de ferro aqui, que é o busque. Esses são os 3 principais ferros do corset. Você não vai ver cinta com esse tipo de material. Qual é o ferro mais caro do corset? Esse. Qual é o ferro que... O valor do corset fica mais caro por causa de qual? Desse. Porque esse são muitos. A gente acaba colocando muitos desses daqui. Então, o corset acaba ficando caro por causa principalmente da ferragem que vai dentro dele. Por causa disso, a gente indica as pessoas não lavarem os corsets, ficarem lavando o tempo todo. Quando for lavar com um sabonete, um sabão em pedra, só isso, passar no corset, lavar a mão e secar a sombra. Então, assim, relativamente simples, mas não é pra ficar fazendo com muita frequência. Agora, vamos falar do treino do tie lacing. O treino vai começar com 21 dias de adaptação. São 21 dias que você vai usar poucas horas. Primeiro dia 2 horas, depois 2 horas e meia. E você vai fazer também alguns exercícios para compensar a pressão do corset. Nossa, meu olho tá até... Alguns exercícios para compensar a pressão do corset. E nesse caso, quando você for fazer esses exercícios, você vai pegar uma tabelinha que eu vou mandar. Essa tabelinha, ela tem uma quantidade de abdominais. E o que fazer? Nossa, Larissa, eu sou péssima em fazer abdominal, eu não sei fazer. Só tem isso que eu posso fazer? Não, não é só isso. Você pode também fazer outro tipo de exercício. Por exemplo, dança, natação, ginástica, zumba, luta, equitação, enfim. Exercícios que usem o core do corpo, o tronco do corpo. Por quê? Porque esses exercícios também fortalecem. Mas aí, quando a gente fala para vocês fazerem, não é preciso usar o corset enquanto estão fazendo. Por quê? Dá para fazer dança usando corset. Dá para fazer, às vezes, alguma luta usando corset. Equitação usando corset. Mas, quando você tá usando o corset, você não tá usando o seu abdômen. Então, a ideia de você fazer um exercício é para fortalecer o seu abdômen, porque o corset vai fazer o trabalho dele enquanto ele estiver sendo usado. Então, por exemplo, você está usando o corset 8 horas. Você está perdendo o equivalente a 300 abdominais do que o de força que o corset está usando. Então, é mais ou menos uma equivalência que o pessoal fez, um cálculo, porque é o cálculo de não sentir dor. Ai, Larissa, comecei a usar o corset, tô sentindo dor. Possibilidades. Não tá fazendo exercício. 99,9999% das pessoas é por causa disso. Segunda possibilidade, usando mais que 8 horas. Não é para usar mais que 8 horas. Terceira possibilidade, colocando o corset, apertando ao máximo, muito mais do que precisa.
E aí a pessoa acaba não conseguindo e acaba sentindo dor. E por que então? Mas se o corset é para ser forte, por que que você não vai usar forte? Porque você vai fazer uma coisa chamada treino, pressão constante. Essa pressão constante, o seu corpo automaticamente, sem precisar de força, vai movendo as costelas flutuantes, a camada lipídica, movendo os órgãos. Então, tudo isso vai acontecer constantemente. Se você é que nem fazer um aparelho de dente. Se você arrancar um dente, a dor é uma. Se você coloca o aparelho de dente e começa a apertar, vai doer também. Então, você tem que ir apertando aos pouquinhos, voltar no dentista, apertar mais um pouquinho, voltar no dentista. Essa parte do apertar mais um pouquinho, voltar, apertar, não, você faz em casa. Que você vai fazer isso com o cordão do corset. Você vai puxar mais um pouquinho todo dia, todo dia, todo dia. E o seu corpo automaticamente vai fazer essa pressão. Modelo faz diferença? Faz. Eu mando uma tabelinha, mas eu vou explicar rapidamente aqui quais são as diferenças dos modelos. Esse vídeo tá longo, né, gente? Eu imagino que deve estar chato para assistir, mas é que eu quero passar todas as informações. Os modelos, eles têm alguns que são diferenças apenas estéticas, por exemplo, posição dos painéis. Painel vertical, painel horizontal. Qual que é a diferença? Modelagem, estética, é isso que é a diferença. Não é uma diferença em resultado. Agora, por exemplo, um waist-cincher de um under básico retinho, tem diferença? Tem. O waist-cincher, ele vai apertar só a cintura. O under básico, ele vai de baixo dos seios até o fim do abdômen. O under básico arredondado, ele já não é tão básico, ele tem um Vzinho. Ele é arredondado. Cada marca chama de um jeito, tá, gente? É que nem, sei lá, tecido. Tecido, você sabe que gabardine é um só, mas, por exemplo, tem tecido Prada, tecido Crepe Armani. Tem várias lojas que vendem Crepe Armani, mas ele não tem um nome por causa do que ele é, a composição dele, não. Ele é só o nome mesmo, às vezes, da estética da coisa. Então, por exemplo, um waist-cincher. O waist-cincher vai apertar só a cintura, o retinho vai apertar mais embaixo os flancos e vai subir nas costas. O arredondado vai apertar o centro do abdômen e subir nas costas. O com ancas, ele vai apertar só a cintura e subir nas costas. O waist-cincher não sobe nas costas. Enfim, são esses três. Qual a diferença do resultado? A anca, ela não aperta embaixo porque ela tem um desenho. Esse desenho impede com que a pressão seja constante como uma linha. A linha constante, ela faz com que a pressão exista. Então, como faz o desenho, é que onde que tá o desenho vai abrir. Aí, conforme abre, não tem pressão. Para quem que é? Para quem tem um osso da bacia bem grande e não tem gordurinha. Então, conforme vai apertando a cintura e vai fechando o corset, a anca vai abrindo para fora. Então, não vai tendo pressão embaixo e o osso da bacia o corset não vai machucar o osso da bacia. Se o corset estiver fazendo muita pressão bem no osso, ele mesmo não consegue fechar, porque o osso não dá para apertar. E pode começar a machucar bem em cima do ossinho, porque vai chegar uma hora que só vai ter pele e osso, literalmente. Nada para segurar, então vai começar a doer por causa dessa parte. O arredondado só no meio. Quais são os melhores para cada corpo? Eu indico conforme a pessoa manda a foto, etc. Se o meu painel é vertical ou horizontal, qual a diferença? Nenhuma. A diferença, tem marca que não faz. Eu, por exemplo, não faço horizontal. Tem marca que só faz horizontal. Enfim, não faz diferença nenhuma no resultado. Vamos lá. Sobre os tecidos, eu vou falar um pouquinho sobre os tecidos também. Os tecidos, eles têm algumas características. Tecidos de algodão desbotam. Tecidos que são naturais desbotam. Então, todo tipo de tecido natural
ele não tem a fixação do corante que não saia. Então, com uso, sol, lavagem, etc., vai desbotar. O corset, ele vai ser usado diariamente, diferente de uma camiseta. Você, mas minha camiseta é básica, eu posso usar todo dia. Não, você não usa. Você usa um dia sim, outro daqui uma semana depois você lavou a roupa, passou e colocou no armário, sabe? Então, você não vai usar diariamente. E mesmo se você usasse, testa você usar uma camiseta de algodão 100%, todos os dias é complicado, mas 2 vezes por semana durante 2 meses, para você ver como que ela vai estar depois desses 2 meses. Vai estar furada, vai estar frágil, então assim, não é um produto que segure. Mas existe o toque, então assim, algodão é importante. O forro do corset, a gente usa o tecido de algodão mais forte que tem, que é o Brim. Todas as marcas usam, isso é, tipo, lei. Por quê? Porque ele é resistente, ele é forte, mas ele é de algodão, então ele vai desbotar. Só que por estar por dentro, ele não vai aparentar. Quando algumas marcas usam o algodão por fora, esse algodão, esse corset, vai ficar com cara de velho, surrado, rasgado, muito, muito, muito rápido. Eu caí nessa conta da carochinha quando eu pedi pra fazer meu primeiro corset, que não foi eu que fiz. Mas quando eu comprei, eu pedi de sarja de algodão, porque eu achava que ia ser maravilhoso, e não é. Junto com o tecido exterior, que você pode escolher de vários tipos, vários produtos, etc., você pode escolher, vai ter colado no tecido exterior, que é, vendo que aqui não tá mais verde, tá preto, uma entretela colante. No meio, entre os dois, uma entretela cavalinha e o forro. São 4 camadas de tecido. A entretela cavalinha é onde tem a pressão. É um tecido caro. Eu só encontrei essa daqui azul, eu mando comprar em rolos, e eu não achei a branca, por exemplo. Eu até gosto da azul, para ser sincera. Mas a entretela cavalinha branca existe também. E quando a gente compra, é um tecido bastante caro e que também envolve bastante do custo do corset. Então, muito usado em vestido de noiva, muito usado em vários materiais, né? É o que vai fazer a pressão do tecido, o que mais vai fazer a pressão. O brim e o tecido exterior não aguentam. Dá pra você fazer um corset assim, em pouco tempo ele também vai estragar, porque ele não vai conseguir fazer a pressão necessária. Então, vamos lá. Em geral, além de tudo isso que eu falei, das horas que você vai usar de 6 a 8 horas, posso dormir com corset? Pode, não vai dar o mesmo resultado, então, porque você não vai conseguir fazer tanta pressão, porque você não vai usar direitinho, você pode se mexer, modificar a posição do corset, etc, não perceber, só perceber no outro dia de manhã. Então tudo isso não vai ser um resultado tão bom quanto usado durante o dia. Que é várias perguntas e respostas sobre o corset. Dá pra colocar sozinha e prefiro que coloquem sozinha porque a gente sabe nosso limite, a gente sente o nosso limite. E colocar o corset, você vai sentir a pressão, você mesma vai fazer uma pressão. Se você pede para outra pessoa colocar o seu corset, a pessoa ela vai além do seu limite. Então pode te machucar. Faça isso sozinha. É difícil? É. Como colocar o corset? Ele vai estar com os cordõezinhos todos nas costas. Você vai apertar sempre primeiro embaixo, ajustar em cima para estar na mesma posição embaixo. Então, vai ficar assim por enquanto. E aí, você apertar o meio, o máximo que tem para ficar reto. Se você apertar demais em cima e embaixo, você não vai conseguir apertar o meio, entendeu? Então, você vai deixar ajustadinho. Apertou embaixo, apertou em cima e vai apertando o meio até ficar reto nas costas. Os ilhozinhos. O corset tem que ser sob medida, ele precisa ter o aperto correto, ele precisa ter tudo certinho para você conseguir fazer um uso de um corset durante todos os dias, durante um ano, porque pode ser que isso demore para fazer. Eu vou
terminar por aqui. Pode ser que eu vou assistir, vou olhar, talvez tenha mais perguntas ainda para responder. E faço talvez um vídeo 2, mas eu acho que esse é um bom vídeo para explicar o básico e o mais importante sobre o corset e sobre a técnica de tie lace. E eu acho que provavelmente em breve vou ter que fazer outro. Um beijo, gente. Até mais.